Olá, então, muito boa noite. Mais uma vez também lhe digo, é muito bem-vindo à nossa companhia. Estamos aqui realmente para estudarmos a palavra de Deus e para continuarmos a ponderar nesta pessoa, a falar e também a perceber um pouco mais acerca da ação do Espírito Santo na nossa vida. Estivemos no domingo passado exatamente a falar da relação que existiu entre Jesus Cristo e o Espírito Santo durante o seu ministério terreno, o ministério terreno de Cristo. E hoje vamos entrar exatamente num novo capítulo, num assunto realmente de veras interessante, mas também muito importante, porque vamos falar exatamente da justiça de Cristo. Vamos falar da justificação pela fé. E vamos procurar, com a ajuda da palavra de Deus, não poderia ser de outra forma, compreender a relação que existe entre o Espírito Santo e a justiça de Cristo. Ou seja, a importância do Espírito Santo no plano da justificação pela fé. Mas para isso nós temos que voltar um pouco atrás a um dos nossos temas passados, quando Jesus estava com os seus discípulos e anunciava a sua partida. Há 3 capítulos na Bíblia que nos falam exatamente da maneira como Jesus procurou preparar os seus discípulos, aqueles que o seguiam, para a sua partida. É que se aproximava exatamente o dia do sacrifício de Cristo. Aproximava-se aquele dia em que depois também Jesus haveria de ressuscitar e deveria subir para o Pai e assim iniciar ali um outro ministério, o ministério de intercessão. Quando Jesus entrasse no lugar santíssimo do santuário celestial e então começaria aquilo que a Bíblia chama de juízo investigativo. E ali estava Jesus, juntamente com os seus discípulos. E Jesus começa por dizer aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Isso está logo no capítulo 14, logo nos primeiros versículos, ou logo mesmo no primeiro versículo, no versículo 1, nós vemos Jesus dizendo àqueles discípulos que provavelmente deveriam estar perplexos perante esta ideia de Jesus ter que partir para o Pai. E Jesus lhes diz então: não se turbe o vosso coração. É interessante, meus queridos, aquilo está ali registado no Evangelho, porque é também um pedido de Jesus para cada um de nós que aguardamos a sua segunda vinda, que aguardamos pelo seu regresso, apesar das perplexidades, das dificuldades que nós temos e vivemos neste mundo. Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração. É que na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar, mas virei outra vez. E o meu propósito, dizia Jesus, é levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que coisa impressionante. Mas Jesus vai mais longe. No Evangelho de João, já no capítulo 16, Jesus então fala do seu sucessor, digamos assim, daquele que o iria representar enquanto Jesus estivesse no seu novo ministério de intercessão. E esse seria o Santo Espírito, o Divino Espírito Santo. Aquele a que nós comumente chamamos da segunda pessoa da divindade. O Espírito Santo, a quem Jesus chamou de Consolador. Agora eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. Vamos ler exatamente este texto interessante de João 16, versículo 7. Jesus então diz aos seus discípulos: mas eu digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja bem o que Jesus aqui está a dizer. Jesus diz: olhem, é necessário que eu vá, ou seja, convém a cada um de vós que eu vá. Porque se eu não for,
o Consolador não virá. No fundo, o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer, se eu não terminar aqui o meu ministério, se eu não pôr um ponto final, se eu não puser um ponto final aqui no meu ministério terreno, então o Consolador não poderá vir. Jesus fala indiretamente da sua morte, do seu sacrifício, do fim do seu ministério terreno. Jesus diz, eu preciso de facto de padecer, eu preciso de facto de cumprir aquilo que está proclamado antes da fundação do mundo, que é a minha morte, ou seja, o meu sacrifício por cada um de vós. Porque se isso não acontecer, e se eu não ressuscitar, e se eu não subir ao céu, então o Consolador não virá. Mas ao mesmo tempo, Jesus está a deixar aqui uma promessa de conforto a cada um dos seus discípulos e a cada um de nós também, que esperamos o regresso do nosso Salvador Jesus. Porque Jesus diz que aquele que vem em seu nome, aquele que é enviado pelo próprio Cristo, é o Consolador. E eu pergunto-lhe, meu querido amigo, como é vivermos com esta certeza de termos alguém ao nosso lado a quem podemos chamar e a quem Jesus chamou de Consolador, aquele que está ao teu lado. Nesta caminhada difícil, como nos sentimos então caminhando com alguém que é forte, com alguém que tem todo o poder, com alguém que realmente ali está para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como é que nós nos havemos de sentir seguros, confiantes, não é verdade? Pois é assim que Jesus quer que tu te sintas hoje, seguro e confiante, porque o Consolador está ao teu lado. Mas qual é o papel deste Consolador? Bom, Jesus fala, e nós aqui já vimos isso através do estudo que fizemos anteriormente, que a ação do Espírito Santo é uma ação vasta. Mas a principal ação do Espírito Santo tem que ver com a mudança do nosso coração, a mudança da nossa vida. Mudança. Por que mudança? Sabem, nós vivemos numa sociedade em que a generalidade das pessoas são muitas vezes, não são muito favoráveis a mudanças. De uma forma especial, ou de uma forma quase natural, o ser humano nunca gosta de mudanças profundas. Talvez algumas mudanças ligeiras sejam necessárias, e muito menos aquelas mudanças que são necessárias, mas que vão contra a nossa própria vontade. Somos um pouco adversos a isso. Não queremos muitas mudanças. E realmente o mundo em que vivemos é um mundo em que rejeita exatamente mudanças. E nós vemos isso de diversas formas. Mas sabem, no campo espiritual, isso também se dá muito com o ser humano. E todos nós conhecemos aquele texto de Apocalipse, quando Jesus repreende a sua igreja. Poderemos ter duas leituras desse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Jesus está dirigindo-se à sociedade, digamos assim, de uma forma geral, está dirigindo-se ao mundo cristão, mas está dirigindo-se de uma forma particular também à sua igreja, porque Jesus diz ali e repreende a igreja, fala da situação da igreja, fala do sentimento da igreja. Ele diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, não preciso de mudar nada. Está tudo bem comigo. Será que é assim? Meu querido amigo, eu aproveito para perguntar-lhe, e acredite que esta pergunta também tenho feito a mim mesmo e me tenho surpreendido, porque é uma pergunta necessária, que é necessário que a façamos em cada dia, se calhar. O que é que precisa de ser mudado na minha vida? Sim, o que é que precisa de ser mudado na tua vida? Olhando realmente para o nosso interior, fazendo um exame minucioso da nossa vida. Como cristãos, há algo que ainda é necessário mudarmos e urgente mudar? Essa é a grande questão. De nada tenho falta. É a resposta de milhões e milhões de pessoas neste mundo. De nada tenho falta. Ora, aí está. É aí que o Espírito Santo atua na nossa vida. Para quê?
para nos convencer de que, na realidade, nós precisamos de mudar. Mas deixe-me falar-lhe um pouco acerca de um encontro que Jesus teve um dia com um homem que era realmente muito sábio, um homem que era um doutor da lei, que tinha um conhecimento profundo das Escrituras do Antigo Testamento. E esse homem, ele foi à procura de Jesus durante a noite. E durante a noite, porque não ficaria muito bem a um doutor da lei encontrar-se com um rabino simples como era Jesus, portanto, para conversar com ele, para dialogar com ele, para o visitar, não ficaria muito bem isto no conceito judaico. E, meus amigos, nesse diálogo que houve, o que é que acontece? É interessante. Nicodemos chamava-se esse homem que procurou Jesus. Ele preparava-se para um grande debate com Cristo. E ele devia levar realmente a lição bem estudada. Mas o que acontece é que Cristo nunca permitiu que este homem fosse por outro caminho, a não ser aquele que realmente era necessário. E a certa altura, logo no início do diálogo, Jesus lhe diz, olha, espera aí, necessário te é nascer de novo. Necessário te é nascer de novo. E vejam bem, neste encontro de Jesus com Nicodemos, diz que Jesus respondeu da seguinte maneira a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e de que mais? E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isto? O que é nascer da água? Nascer da água refere-se naturalmente ao batismo, àquele ritual, porque todos os cristãos, de uma forma geral, passaram e passam. Quando somos batizados, a palavra batizar quer dizer mergulhar. Quando somos mergulhados, isso simboliza exatamente a morte, o sepultamento, a morte para o pecado. E quando somos erguidos da água, é o símbolo da nossa ressurreição para uma vida nova com Cristo. Mas é interessante que no texto Jesus diz: se não nasceres da água e de que mais? Do Espírito. E então perguntamos, e porquê do Espírito? Sim, porquê do Espírito? Porque é o Espírito Santo quem transforma a vida, quem transforma o coração. Não é simplesmente o mergulhar na água que nos muda. Não muda nada. O que muda, o que transforma, o que é capaz de operar uma real transformação na minha e na tua vida é o poder do Espírito Santo. A ação do Divino Espírito Santo na minha e na tua vida. E por isso Jesus diz, se não nasceres da água e do Espírito, ou se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele conclui da seguinte maneira: o que é nascido da carne é carne. Portanto, quem nasceu um dia, e está a falar do nascimento físico de uma pessoa que vem a este mundo, pois quem nasceu da carne continua, é da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus enfatiza a necessidade do nascimento do Espírito, do nascimento do Espírito Santo, que é exatamente aquela transformação que o Espírito opera na nossa vida. Por isso, não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. E Jesus enfatiza aqui realmente isto. Ele diz, não há dúvida nenhuma, que isto fique muito claro, é preciso nascer de novo. E aqui então surge a pergunta, então como é que eu posso nascer de novo? A resposta já a tivemos, pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Nós não podemos mudar muita coisa na nossa vida. Eu posso mudar de roupa, posso mudar de casa, posso mudar de carro, posso mudar do meu look, não é? Do meu cabelo, posso usar um outro penteado, posso fazer 1001 mudanças físicas, materiais na minha vida, mas o interior, o coração,
não posso mudar. O único que é capaz de mudar é o Espírito Santo atuando na nossa vida. Mas para isso é preciso ainda uma coisa. É preciso que aquela faculdade que o Senhor nos concedeu desde o princípio, que é o nosso livre-arbítrio, que é a nossa liberdade, seja posta também em uso. É preciso que eu consinta, é preciso que eu queira, é preciso que eu deseje. É claro que para eu a desejar, o Espírito Santo já trabalhou na minha vida. E nós estamos realmente a entrar num assunto tremendamente incrível. O que é que eu posso fazer para me salvar? Esta é a questão. Meus amigos, a salvação é de graça. O que é que Jesus já não fez para eu me salvar? O que é que Jesus não está a fazer agora, neste momento, pela minha e pela tua salvação? O que é que Jesus não está a fazer? Diz que Ele no céu está intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. E aqui na terra, o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8 é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que mais? O que mais nós precisamos? O Consolador. Aquele que está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus. Meus queridos, quando Deus olha para nós, o que é que Deus vê? A Bíblia diz que Deus vê como o homem, aliás, Deus não vê como o homem vê. Ou o homem não vê como Deus vê. Porque Deus olha para o coração. E o Espírito Santo penetra exatamente no coração do homem para o transformar. Como é que é isto? Bom, eu não sei explicar. Mas nós podemos sentir isso em nossa vida. Quando vemos realmente as mudanças a acontecer na nossa vida. E quando isso acontece, nós não precisamos de explicar muita coisa. Apenas dizer o que aconteceu aos outros. E esse é realmente o mais poderoso testemunho que uma pessoa pode dar a alguém, pode fazer. É dizer aquilo que Deus fez em sua vida. Mas eu volto à pergunta. Como é que Deus nos vê? Nós, entre aspas, que dizemos que não precisamos de mudar nada na nossa vida. Olhem bem, vamos ao Antigo Testamento e vamos ler um texto que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Olhem como é que Deus nos vê. O que é que Deus diz? Imaginem agora um homem, uma pessoa, que vai ao médico. E o médico, enfim, faz exames, faz análises, examina da cabeça aos pés aquela pessoa e no fim lhe apresenta este diagnóstico. Está certo? E diz, olha, não é possível fazer nada por si. Porque desde a planta do pé até a cabeça não há nada que seja são. Está tudo estragado. Senão feridas podres, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Nada está bom. Meus queridos, é assim, mas no sentido espiritual que Deus nos vê. Nenhum de nós certamente nos vê assim. Porquê? A maioria dirá, não, eu não sou assim, de maneira nenhuma. Eu tenho os meus defeitos e tenho também algumas virtudes, mas assim não sou. O apóstolo São Paulo, ou o apóstolo Paulo, quando ele falava, ele dizia, miserável homem que eu sou. E é aqui que o profeta Isaías, inspirado por Deus, mostra-nos a maneira como Deus nos vê. Mas será que Deus me vê assim? Bom, meus queridos, há mais ainda para dizer. E vejam este texto do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Bom,
O relato continua a não ser nada abonatório. Nenhum de nós gostaria ou se sentirá enquadrado exatamente em qualquer destes textos. Mas vamos ver ainda um outro texto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, o homem que ainda não nasceu de novo, o homem que ainda não nasceu do Espírito, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. E diz que lhe parecem o quê? Loucura. Isso é loucura. É por isso, talvez, meu querido jovem, lá na escola, quando os teus amigos te oferecem, quem sabe, um cigarro para tu fumares e tu dizes, não, eu compreendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não uso drogas, não uso tabaco, não uso álcool. Não quero contaminar-me com isso. Então eles dizem, isso é o quê? Loucura. Quando te convidam para ires a determinados lugares e tu recusas, eles vão dizer-te, tu não sabes aproveitar a vida, isso é loucura. Loucura por quê? Porque é loucura aos olhos daqueles que ainda não experimentaram realmente o que é viver sob a direção e ação de Deus, sob o que é viver com Cristo, sob o que é viver sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Isso parece loucura, como nós lemos aqui. E é por isso que o Espírito Santo vem em nosso auxílio. E porquê? Porque a ação do Espírito Santo é mais uma das grandes manifestações do amor de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. É o divino Espírito Santo. E Deus é amor. E porque Ele nos ama, apesar de sermos assim, Ele vem ao nosso auxílio. Ele quer mudar tudo na nossa vida. Ele quer realmente curar aquelas chagas, desde a planta do pé até à cabeça. Ele quer realmente curar as nossas feridas, as nossas enfermidades. E é por isso que o profeta Isaías também dizia no capítulo 53 que Jesus foi ferido pelas nossas iniquidades. É esse processo de transformação que o Espírito Santo está a realizar na vida de cada um de nós. Ah, que grande amor o amor do nosso Deus. Reparem que Jesus fala da missão do Espírito Santo. E este é realmente um texto-chave para compreendermos tudo aquilo que dissemos até aqui. Eu creio que este é um dos textos mais importantes da Bíblia acerca do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo. Se não, vamos ver. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Quando Ele vier, é Jesus quem fala, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Eu destaquei ali algumas palavras e algumas até colori. A primeira palavra que eu destaquei é a palavra convencerá. Portanto, o papel do Espírito Santo é convencer. E o que significa convencer? Convencer significa, portanto, insistir de tal maneira em que a pessoa que está a ser convencida possa realmente aceitar aquilo ou o propósito que lhe colocam diante de si. Convencerá. De quê? Aqui diz que o Espírito Santo nos convence de três coisas. Em primeiro lugar, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Ah, é o Espírito então quem me convence que realmente a minha vida não está bem. Quando eu estou em pecado, é Ele quem atua sobre a minha consciência. E muitas vezes nós dizemos, é a voz da consciência que nos está a falar. Pois é, sobre esta parte inteligente do nosso ser que o Espírito se comunica. E Ele comunica-se para nos convencer, em primeiro lugar, que somos o quê? Pecadores. E por isso nós precisamos de nos arrepender. Por isso nós precisamos de confessar os nossos pecados ao nosso Pai. É isso. Convence do pecado. Mas depois diz que também nos convence de quê? Da justiça.
E o que significa isso? Convencer da justiça. Ou seja, convencer-nos da nossa necessidade da justiça de Cristo. E o que é isso de justiça de Cristo? É exatamente todo aquele processo de salvação realizado por Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, quando eu aceito o sacrifício de Cristo feito em meu lugar, quando eu realmente aceito que Jesus tenha feito esse sacrifício por mim, depois de me arrepender dos meus pecados, depois de os confessar, depois de reconhecer que eu sou um pecador, então eu pergunto, como me salvarei? Eu tenho que me voltar para Jesus. E Jesus lá está para me receber, porque Ele morreu por mim, porque Ele morreu por ti. E Ele então nos convence da nossa necessidade da justiça, de sermos limpos, de recebermos as vestes brancas da justiça de Cristo. A esse processo a Bíblia chama de justificação pela fé. Porque o único argumento que nós apresentamos é apenas este: a minha fé. O que me salva é a graça de Deus, a graça de Cristo. Ou seja, o presente gracioso que Cristo ofereceu ao pecador ao morrer no seu lugar. E que grande presente, sem dúvida. Mas repare, o texto também dizia que o Espírito Santo nos convence também de quê? Do juízo. O juízo está neste momento a prosseguir no santuário celestial. Jesus ali está. Ele iniciou o juízo investigativo. O nosso nome comparece ali, todos devemos comparecer. Há aqui dois textos que nós precisamos de ler. O primeiro texto é este, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Jesus não conheceu o pecado, mas diz que Ele se fez pecado por nós. Ou seja, Ele assumiu as nossas culpas. E este aqui é o processo da justificação. Diz, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. E agora o outro texto. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. O Espírito Santo nos convence exatamente disso. Todos nós temos um dia que comparecer perante o tribunal de Cristo. O meu nome ali será revisto neste tempo de juízo investigativo. Bom, meus queridos, o Espírito Santo, vejam bem, é Ele quem nos convence do pecado, sim, é Ele quem nos convence da justiça. E é Ele também quem nos convence do juízo. Resumindo, a ação do Espírito Santo é uma ação imprescindível na nossa vida. Por isso Jesus disse agora, se voltássemos ao primeiro texto que lemos esta noite, lá do Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus diz, é necessário que eu vá para que Ele, o Espírito Santo, o Consolador, possa vir. Vejam a importância do Espírito Santo na nossa vida. Meus queridos, quando eu olho para mim e o tempo que vivi já neste mundo, e quantos outros que hoje me estão a ver e a ouvir, já viveram mais tempo do que eu pela graça de Deus. Oh, então eu penso, quantos dias já passaram, desde aquele dia em que realmente o Espírito Santo falou pela primeira vez ao meu e ao teu coração. Desde aquele dia em que realmente nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nos chamando à realidade, nos chamando para consertarmos a nossa vida pelo poder de Deus. Você lembra-se desse dia? Lembra-se também daquele dia em que você deu o seu testemunho público de que aceitou Jesus? Em que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lembra-se desse dia? Oh, a ação do Espírito Santo, como ela tem sido importante ao longo da nossa existência, da minha e da tua vida. Poderíamos nós viver espiritualmente sem a ação deste Deus maravilhoso, que é o Consolador, que está ao nosso lado? De maneira
nenhuma. Mas eu tenho algo mais, ao terminar esta noite, tenho algo mais para lhe dizer acerca do Espírito Santo. E é algo que realmente é fantástico. Há um texto que nós encontramos no livro de Romanos. Sabe, o livro de Romanos, o capítulo 8 do livro de Romanos, é um capítulo todo ele dedicado ao Espírito Santo. Deveríamos ler todo esse capítulo com bastante atenção. E até se quisermos, poderemos ler 2 capítulos ao mesmo tempo, ou paralelamente. O capítulo 8 do livro de Atos, que nos fala da ação do Espírito Santo na vida das pessoas, e o capítulo 8 do livro de Romanos. Mas eu, esta noite, ao concluir mesmo, eu quero ler convosco um texto que se encontra no capítulo 8 de Romanos. Mas antes, eu vou contar-lhe uma pequena história. História acerca de João Wesley. João Wesley, ele viajava num navio, dirigia-se para a Nova Inglaterra. E João Wesley, a certa altura, ele e outros passageiros desse navio foram surpreendidos por uma grande tempestade. E realmente era uma tempestade tremenda, forte, que se abateu sobre aquela embarcação. E realmente parecia que não havia solução. Bem, naquele tempo, no tempo de João Wesley, as embarcações eram muito mais frágeis e tinham muito menos equipamentos e recursos do que as embarcações dos dias de hoje. Por isso a dificuldade era grande e parecia que ninguém ia sobreviver àquela tempestade. O navio subia e descia a uma velocidade tremenda e parecia que realmente era o fim. E João Wesley, ele, cheio de medo, ele procurou esconder-se no convés do navio. Mas quando chegou ali ao convés do navio, ele ficou surpreendido. Porque havia um grupo de morávios que cantavam hinos a Deus e louvavam a Deus. Apesar daqueles trovões, relâmpagos, apesar do mar bramir com toda a fúria, eles cantavam em voz alta. Homens, mulheres, jovens, crianças, cantavam com toda a força, louvavam a Deus no meio de uma tempestade. E Wesley estava cheio de medo. Bom, passadas algumas horas, aquela tempestade acabou e as pessoas, cada uma, foi para o seu canto e foram descansar. No dia seguinte, bem cedo, Wesley levantou-se e pegou na sua Bíblia e, como habitualmente ele fazia, ele saiu para um dos corredores do navio e começou a fazer a sua meditação, a ler a palavra de Deus. E nesse momento ele cruza-se com o pastor moraviano. E ele, João Wesley, aproveita então para perguntar ao pastor moraviano: diga-me uma coisa, eu ontem reparei que no meio daquela tempestade, enquanto nós estávamos em pânico, vocês cantavam hinos de louvor a Deus. Vocês não tinham medo? Como é possível cantar no meio de uma tempestade como essa? E o pastor olhou para Wesley e disse: você tem a sua Bíblia aí? Então leia. Leia lá esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Olhem aqui o que diz o texto. Romanos, capítulo 8 e versículo 16. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. Ah, que coisa extraordinária. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O pastor moraviano olhou para Wesley e perguntou-lhe: você tem a certeza que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito de que você é um filho de Deus? Wesley não teve resposta. Baixou a cabeça e continuou. Meus queridos amigos, vejam bem. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Mas o Espírito Santo também me quer convencer que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo também deseja convencer-te a cada momento da tua vida que tu és um filho de Deus. E quando nós vivemos com esta convicção de que realmente somos filhos de Deus, e mais do que isso, de que realmente o Consolador está ao nosso lado nesta caminhada, então eu direi, como o apóstolo Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido amigo, que coisa extraordinária percebermos realmente como o Espírito Santo age em nossa vida para recebermos a justiça de Cristo. Que esta noite você possa realmente estar a receber o Espírito Santo em sua vida, o seu poder transformador. Que você possa também receber o consolo e a paz que advém deste Deus que nos ama. E no próximo domingo, aqui estaremos para falarmos então de andar segundo o Espírito Santo. É isso que iremos ver no próximo domingo. O que significa andar segundo o Espírito Santo. Ou como é que eu posso então andar segundo o Espírito Santo. Nesta minha caminhada até o dia em que Cristo vai regressar. Como é que eu posso manter-me firme neste propósito de andar com Jesus. De andar com o Espírito Santo. Meus queridos, foi um prazer realmente estar convosco. Mais esta série deste estudo sobre o Espírito Santo. Vamos voltar no próximo domingo. Até lá, receba o nosso grande abraço e a certeza de que as nossas orações também serão em seu favor. Que Deus vos abençoe ricamente.